Olá! Então estamos hoje recebendo no nosso canal Energia Feminina uma amiga minha, que na verdade eu conheci quando eu estava frequentando o encontro espírita, né? Elise Comerge. E a gente não se conhecia muito bem, éramos colegas, né? Nós chegamos a ser amigas, éramos colegas. Isso já tem mais de 15 anos, né? Nossa, tem muito, não lembra não. Então tem muito tempo e agora a gente tá passando pelo mesmo processo, né? Ela um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, enfim, cada um no seu tempo. E a gente se identificou dessa maneira, né? E aí eu trouxe a Elise aqui para falar um pouquinho da experiência dela de autoconhecimento, se quiser compartilhar com as pessoas que acompanham o canal, falar um pouquinho de você, o que você faz. Tá, vou tentar ser breve para não... Sim. porque eu gosto muito de falar. Então, meu nome é Elis, eu sou mãe de um menino de 3 anos, fui casada durante um tempo, sou professora, o que mais? Sou maquiadora, tenho diversas facetas, atuo em várias frentes e me peguei nesse processo de autoconhecimento. Sempre refleti muito sobre as coisas, fiz terapia um tempo quando eu era adolescente, mas acho que a maturidade e alguns acontecimentos recentes me fizeram despertar mais para isso, assim. E eu consigo ver um divisor de águas a minha separação. Eu fui casada durante 7 anos e nessa separação, nessa ruptura, né, nesse momento de crise, eu comecei a questionar as coisas, comecei a questionar até a questão da solidão, porque pra mim a solidão sempre foi muito difícil, né, lidar com a solidão, e nunca tava difícil, nunca tava sozinha, né? Na verdade, pra todos é muito difícil a solidão. Então eu nunca tava sozinha, então eu nunca encarava a solidão. Eu sempre tava namorando, depois, né, que eu namorei, eu casei, então eu sempre tinha alguém ali do meu lado. E quando aconteceu essa separação, eu me vi sozinha e aí eu comecei a pensar sobre tentar refletir sobre o que eu estava passando, mas não só isso, tentar ressignificar a solidão, né? E aí eu comecei a buscar algo que me completasse, que não fosse fora, que tem a ver até com o que você vai falar no canal aqui. Então, aí eu comecei a perceber que a felicidade, essa completude tinha que vir de mim e não de outro, porque o tempo todo quando a gente bota expectativa no outro, a gente se frustra, né? Porque nem sempre as pessoas vão corresponder a gente da mesma forma que a gente está esperando. E aí, não necessariamente é relacionamento homem-mulher, né? Relacionamento amoroso. Isso tem a ver com diversos âmbitos da nossa vida, como a gente estava conversando aqui antes, né, da gente começar a entrevista. Então, eu comecei a buscar essa felicidade, essa plenitude em mim. E aí comecei a buscar fazer as coisas sozinhas, por imposição da vida, né, porque eu estava sozinha, e por vontade mesmo, para encarar essa nova realidade. E me fez muito bem, tem me feito muito bem. Eu costumo dizer que o autoconhecimento e até a próprio olhar para si é uma construção diária, né? Nunca tem fim. Enquanto a gente vive, enquanto a gente está buscando, né, se conhecer, enquanto a gente está se questionando, refletindo sobre as coisas, a gente está sempre mudando, a gente está sempre, né? Não tem uma assim, pronto, eu me autoconheço, agora acabou esse processo. Não acaba, né? Não, ele é eterno, né? Porque a gente vai passando por transformações também. Agora, você percebe que essa situação da separação, ela, no início, para você foi ruim, você achou que era ruim, mas depois se revelou o melhor que poderia ter ocorrido com você? Sim, exatamente isso. E engraçado que, assim, é muito chocante, né, no início, assim, quando você percebe isso. Assim que eu comecei o processo da separação, eu comecei a terapia, porque eu percebi que eu estava precisando muito. E também eu estou há 2 anos fazendo terapia, foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi retomar a terapia. E a própria psicóloga falava para mim, Elis, você ainda vai agradecer por estar passando por essa situação, por ter passado por essa situação.
E no início eu não entendia, eu falava, gente, quem que agradece de se separar? Quem que agradece de acabar um casamento? Claro. Porque não é fácil, né? Ninguém casa, ninguém constrói uma família, tem filhos, planeja, sonha, pensando em acabar aquilo em algum momento, né? Só que hoje, olhando o que eu vivia, que eu não era completamente feliz, o que eu vivia ali, não, sabe? Eu tava me anulando, simplesmente para aquela família se manter. Eu não estava feliz em diversos âmbitos ali do casamento que respingava na minha área pessoal. Então, eu tenho plena certeza hoje de que foi a melhor coisa, sim. Óbvio que a gente sofre, né? A gente, às vezes, demora a aceitar, principalmente no meu caso, que não foi uma decisão minha. Então, assim, é doloroso, né? Você não espera, você planeja toda a sua vida, pelo menos a curto, médio prazo com aquela pessoa e, né, a vida profissional, pessoal e tudo, de repente, nada mais daquilo, né, é como se esvaísse em sua mão, você não tem controle, né. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é isso, a gente acha que tem controle das coisas, da nossa vida, a gente não tem, simplesmente a gente não tem, as coisas acontecem, muitas vezes, dependendo de outra pessoa ou não. Em relação ao emprego, em relação à saúde, a gente não tem 100% do controle da nossa vida e isso é interessante a gente entender e aceitar, porque a gente vive melhor assim do que a gente tentar controlar tudo. Que acontece uma situação dessa, você fica assim, às vezes até revoltado, né? Tentar controlar a vida, né? As coisas que acontecem e a vida não é assim, né? E você fica até revoltado com a situação, porque, né, você, mas não era para acontecer isso, não tava, né, a gente não planejou isso. Tava no script. Isso. E aí, assim, no fim das contas, eu acabei, assim, hoje eu tô buscando muito mais a Elis, né, a mulher, a mãe, quem sou eu, o que eu quero pra mim, e até o meu próximo relacionamento com certeza vai ser totalmente diferente do que eu vivenciei. E aí eu reflito muito, né, sobre como eu agi, como eu poderia ter feito, o que eu posso mudar. E eu acho que o autoconhecimento passa por tudo isso, né? Então, eu te respondo que sim, com certeza. Inicialmente, meu mundo caiu e hoje eu vejo que eu tô bem melhor do jeito que eu tô. Então... E você achou que foi importante para você, mesmo depois de terminar o seu casamento, você ter ficado um pouco tempo sozinha com você mesma, ou se você já tivesse conhecido uma outra pessoa, você partiu para uma relação com essa outra pessoa, você acha que não teria dado certo? Eu acho que não tem fórmula, né? Assim, não tem uma fórmula de bolo, não tem uma receita de bolo que diga que fique sozinho ou fique com alguém. Mas pensando no todo, geralmente quando você sai de uma relação, quando você está em crise com alguma coisa, o ideal é que você fique sozinho, né? Pra você refletir sobre aquilo. Mas o ser humano é muito carente, né? E dificilmente as pessoas conseguem se encarar, né? Olhar pra dentro de si é aquilo que eu tava comentando, o vazio, a solidão. Você olha pra você e agora, né? Sou eu e eu, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu vou fazer. Então, eu acho que foi bom ter ficado sozinha, refletido sobre o meu casamento, sobre o último relacionamento que eu tive, o que eu poderia ser melhor, o que eu errei, o que eu não queria. É interessante, porque eu busco um outro do jeito que eu não gostaria, né? Do que eu talvez não, do que eu vivia anteriormente, eu não quisesse ter algo parecido. Eu acho uma outra coisa também que eu acho que influencia, né? Desculpa te cortar. Não pode. Eu acho que uma outra coisa que influencia essa questão assim da sociedade, né? Tem muitos preconceitos em relação a isso, porque assim, você está compartilhando a sua história de vida com a gente. No seu caso, foi uma separação, ok? Mas, claro, vão existir outros casos que o casamento deu certo, você viu que não era feliz e conseguiram resgatar a relação, né? No seu caso, foi uma separação que hoje em dia na nossa sociedade muitas vezes é condenável. Nossa, ela se separou, uma mulher sozinha com uma criança e tal, né? Então a sociedade, ela condena muito. Então a gente acaba, às vezes, não tomando certas decisões que a gente tem que tomar, porque a sociedade vai julgar, porque a pessoa vai falar, com certeza. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, assim, nossa sociedade hoje, infelizmente, ela é muito julgadora, ela julga muito o que a pessoa faz, o que ela deixa de fazer,
Então é isso que eu sempre reforço muito aqui no canal Energia Feminina, que é isso, é não deixar de fazer certas coisas pelo que os outros vão falar, vão pensar, vão julgar, é a sua vida, ninguém tá vivendo a sua vida. Ninguém sabe o que Ninguém a gente sabe o que passa você tá no vivendo, dia a dia, exatamente. né? Assim, É as verdade. pessoas podem te orientar, olha, Elise, eu acho que você deve fazer isso. Às vezes uma pessoa de fora da situação consegue te orientar melhor do que você que tá dentro dela, tá lá confusa, tudo bem. Mas é aquilo que eu falo, filtra, se reorganiza. Eu sou, por exemplo, botando um pouco de mim aqui também, eu sou uma pessoa que eu filtro muito qualquer coisa. Eu aceito uma crítica destrutiva ou uma crítica construtiva. Então, se você falar pra mim, Ana, você está fazendo errado, acho melhor você fazer assim, eu vou pensar, não vou bloquear, eu vou pensar e vou falar, realmente, eu tô indo por esse caminho, eu devia estar indo por aqui. Tá bom, vou repensar. Mas eu vou fazer porque eu achei que era melhor pra mim. Eu não vou fazer, porque o outro disse que você tem que parar com isso. Isso reflete sobre o que então, você tá agindo, já né? mudei muito a minha questão em relação a isso. E assim, Elis, então, para que tipo de situação, né, pra gente começar já a ir pro final da entrevista, que tipo de situação você gostaria de ter aprendido ou aprender, ou pessoa, a dizer aquele, não, isso pra mim eu não quero? Eu tive já muita dificuldade em dizer não na vida. Quando você conta um pouco da sua história, né, no primeiro vídeo, que você fala que você era muito tímida. Eu tive um período assim também. E até, se eu te falar, uns 5 anos atrás, eu também não conseguia dizer não. Só que isso me prejudicava muito. Porque às vezes eu assumia coisas, eu me ferrava toda porque eu não conseguia dizer não. Então assim, eu aprendi, eu acho que a maturidade ajuda muito, né? A gente, nessa questão, as vivências do dia, a gente leva as porradas e a gente vai aprendendo. E aí, conforme eu fui levando as porradas, eu fui vendo que eu tinha que aprender a dizer não, que dizer não é um alto amor também. Porque quando você diz sim pra tudo, muitas vezes você tá se ferindo, você tá se machucando, você não quer aquilo, mas você diz sim porque você não tem coragem de dizer não, que você acha que vai magoar outra pessoa. Bom, eu acho que tudo é a forma como você fala. Você pode falar o que você quiser, mas a forma como você fala, você pode falar, olha, fulano, não vai dar, eu não posso, né? Desse jeito pra mim não tá dando. Você pode dizer não, mas de outra forma. Então eu acho que eu já melhorei muito nesse quesito, mas a gente sempre tem a melhorar, né? E dizer não é uma dificuldade que eu tenho trabalhado, mas é uma dificuldade. Né? Sempre estamos trabalhando até o final da nossa vida. E assim, pra gente finalizar, você tem sonhos? Eu tenho. Assim, eu gosto muito de viajar. E já conheci muitos lugares, mas tem outros que eu ainda não conheci. Então, quando eu penso em sonhos, eu penso em lugares que eu gostaria de conhecer. E são... Me identifico também. Também, não que eu goste de ficar viajando o tempo todo, mas tem lugares específicos que eu gostaria de conhecer. Né? Eu também. Como são mais distantes ou mais caros, às vezes fica um pouco ainda inviável, mas a gente, né, luta e sonha, porque se a gente não sonha, né, a gente perde as esperanças em muita coisa na vida, né? Então, eu sonho muito ainda em conhecer a Índia, é um lugar super exótico, gosto muito da cultura indiana, a Rússia também. Todos lá pro Oriente, que as passagens são mais caras, que a cultura é totalmente diferente, mas eu tenho fé que um dia eu vou ainda. É aquele sonho que está guardado, mas que vira e mexe eu fico pensando, o que eu posso fazer para viabilizar esse sonho, né? Com certeza você vai conseguir. Obrigada por você estar aqui no canal com a gente, né? Não é fácil a gente sentar aqui no sofazinho e se abrir, né? Se abrir, compartilhar uma experiência pessoal com um público grande. E falar de si, né? Falar de si, que é difícil, não é fácil. Então, obrigada também pela oportunidade de estar aqui. Então tá bom, um abraço. Espero ter contribuído. Claro, com certeza. E espero que tenham, né, curtido aí a nossa entrevista, espero que tenha ajudado de alguma forma quem se identifica, né? E inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem. Tá bom, gente? Então, beijo pra vocês. Tchau, tchau.